Deixa eu pegar meu celular. Ó, a gente já tá ao vivo, tá? Lá no Ok, Caminhante Aprendiz. Eu vou mandar aí pra você o link. tá. E daí pelo celular a gente acompanha os comentários. Pode ter pessoa Uhum. que queira fazer uma pergunta, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Na verdade, aqui eu tô no celular, viu? Ah, tá. Eu já tô nele, eu tô aqui no cursinho. A gente tem um cursinho aqui pré-vestibular. Ah, é? Isso, aí eu tô aqui numa das salas. Ah, entendi. Por isso que tem um quadro aqui atrás, né? Um quadro branco. Deixa eu pôr aqui. Estou nesse momento ao vivo com o Diego Camilo, um bate-papo sobre o Evangelho. Chega mais, se puder, chega mais. Eu mandei inclusive aí no seu WhatsApp, vê. Não sei se dá Show. pra Também não minimizar aí. sei, vamos descobrir agora. É, não, o Skype ele trabalha em segundo plano, tá? Normal. Então eu Boa vou noite, meu entrar bem. aqui, eu vou compartilhar. Beleza. Essa live é direto pelo site, né? Pelo seu blog, pelo seu Não, site. é pelo Facebook. Ah, é também pelo perfil seu, né? É pelo Caminhante Aprendiz lá. Entendi, entendi. Vou jogar aqui. Peraí. Que geralmente o Skype ele dá uma qualidade um pouquinho melhor, sabe? Melhor que o Face, né? É. Sim, eu E, imaginei. e futuramente dá pra gente também fazer uma transmissão, como eu posso dizer, com mais pessoas também. Ah, 5, 10 legal. pessoas, né? Show, legal. Show de bola. Compartilhar com a galerinha nas listas de transmissão que eu tenho. Ó, o Gilson de. Eu acho que é Parnamirim, que ele mora no Rio Grande do Norte, já tá com a gente. Boa noite, querido. Ô Gilson, Boa noite, Gil. se puder, meu querido, compartilha aí nas suas redes sociais, se puder, compartilha aí no WhatsApp aquele link que eu mandei, tá? Chama o máximo de pessoas possíveis aí. A gente vai começar em 5 minutinhos. Só o tempinho mesmo de compartilhar com a galera. Deixa eu acender essa luz aqui. Fabrício Ferreira, tudo bem, meu querido? Se puder, Fabrício, compartilha aí no seu Facebook, no WhatsApp, com quem você quiser. Chama mais pessoas aí, convida pessoas para estar com a gente. Vai ser bem legal, tá bom? A gente vai começar em 3 minutinhos, 5 minutinhos. Vou até colocar uma música aqui, que só vocês vão ouvir. O Diego Camilo não vai ouvir porque ele está no Skype, Isso. mas depois na gravação ele ouve a canção. Lembrando que depois eu vou colocar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo lá no YouTube, no meu canal no YouTube, e depois, consequentemente, também no blog Caminhante Aprendiz. Como eu fiz com a nossa conversa na terça-feira com o Giovanni Benites. Rafael Vieira, boa noite, querido. Eu sempre que faço uma transmissão ao vivo, eu aviso o pessoal que é o seguinte: se você colocar o seu comentário aí, eu não fazer nenhum tipo de comentário sobre o seu comentário, manda de novo, tá? E às vezes acontece de não aparecer mesmo. Então não é porque eu estou ignorando, não. É que às vezes acontece essas coisas. Já teve caso de eu fazer uma live e depois eu vou conferir os comentários. Tinha um monte de coisa que a gente acabou não passando batido porque não apareceu para mim na hora na transmissão ao vivo. Compartilhado aqui. Consegui pelo Face, pelo WhatsApp
os grupos e as listas de transmissão. Beleza, então. Show. Bom, se vocês estiverem ouvindo a música aí que eu coloquei, vocês dão um ok aí pra mim, fazendo um favor nos comentários. Bom, Diego, primeiro, antes de tudo, quero dizer que é uma alegria ter você nesse bate-papo, nessa conversa, né? Eu acho que eu vi um vídeo seu dando uma entrevista em algum lugar. Que lugar que foi? Sim, sim. Um programa aqui da nossa cidade. Uhum. Programa de entrevistas que tem na cidade, com a Thelma, que é uma amiga nossa aqui da cidade. Sei. E na época a gente foi compartilhar algumas coisas a respeito de uma escola que a gente estava montando, de um curso e tal, e um pouco a respeito dessa visão, né? Sei. Que a gente tem a respeito do Evangelho. Aham. E conta aí um pouquinho sobre quem é você, onde que você mora, qual que é a sua profissão. Boa. Então, Rodrigo, e quem está assistindo a gente? Meu nome é Diego Camilo, né, para quem ainda não sacou. E eu sou professor. Hoje eu sou professor de Geografia, Sociologia e Filosofia em 2 escolas e no cursinho que a gente tem aqui na cidade, Eugênio, Centro de Estudos. E concomitantemente a isso, a gente também tem um grupo que se reúne organicamente, você sabe, aos domingos, sempre pela manhã, mais ou menos 9h30, 9h40, a gente toma um café juntos e compartilha do Evangelho de maneira muito viva, muito natural, com um coração muito puro, sem nenhuma segunda intenção de proselitismo ou intenção de formar instituições, alguma coisa do tipo, até porque é daí que nós viemos mesmo, né? A gente quer algo mais orgânico. E ao mesmo tempo, Rodrigo, eu sou cristão e eu acredito que o meu encontro com Deus ocorreu há muitos anos atrás, segundo uma análise que a gente acaba fazendo da própria vida, né? A minha mãe foi minha primeira professora de teologia, se é que a gente pode dizer assim. Eu usaria um termo melhor. A minha professora da vida, né? Ela me evangelizou desde criança. Ela me falou de Jesus, me ensinou a orar, me fez orar. Ela sentava comigo e eu me lembro como se fosse hoje. E inicialmente me obrigava a ler alguns capítulos e explicar para ela o que eu tinha entendido daquilo, né? E o curioso, Rodrigo, é que a gente não frequentava nenhuma instituição religiosa nesse período. Muito curioso, mas existia uma fé genuína da parte dela, que ela acreditava ser fundamental transmitir o valor, né? Transmitir esse saber e esse temor do Senhor e tudo mais. E acredito que o meu encontro com Deus ele vem ali, desse período de infância, e veio amadurecendo, veio crescendo, igual a palavra fala, né? Até um dia se tornar um dia ensolarado e perfeito. A gente vê que no dia que a gente se encontrar com o Senhor. Mas, e o nosso grupo, inclusive minha mãe faz parte do nosso grupo aqui, de reuniões. Que legal. E é uma maravilha, Rodrigo. A gente tem se reunido com um coração muito bem intencionado. Eu creio que tem sido uma experiência muito boa para muita gente que tem frequentado o grupo. E nós temos alcançado espíritas, pessoas do espiritismo, temos alcançado pessoas que nunca foram em igrejas evangélicas ou que já foram aficionadas, presbiterianas, né? Pessoas muito comprometidas com o sistema e tudo. Você sabe como é que é. Mas tem sido assim, cara, uma experiência engrandecedora de dentro para fora, né? Tem sido uma semente plantada em todos os encontros, palavras assim que o Senhor tem falado conosco de maneira cortante, direta, e se comunicar de uma maneira que talvez nunca tenhamos ouvido. Se eu não falei alguma coisa e não deixei claro, você pode me perguntar. Não, tudo bem. E como é que foi a sua experiência de... você já fez parte de alguma denominação?
exercer algum tipo de função nela? Como que foi sua caminhada? Por quanto tempo foi isso? E como foi esse processo, se houve, né, isso? Como é que foi o processo de despertamento para uma outra realidade? De partir para grupos informais, sem essa necessidade de Sim. institucionalização? Eu tenho uma caminhada cristã no meio protestante já há alguns anos. Eu tenho uma história na Igreja Batista, né? Uhum, A nossa história aqui é ligada à Igreja Batista renovada. Batista renovada, não Igreja Batista tradicional. sei. As igrejas que eu estive, tanto a primeira Batista El Shaddai quanto a primeira Igreja Batista de Redenção, igrejas renovadas que compreendem que esse é o melhor caminho a respeito do Evangelho e trabalham com grupos pequenos, né, as chamadas células, que a gente sabe como é, que são extremamente frutíferos, né? A célula é um negócio muito bom, muito saudável, guiado da maneira correta pode ser extremamente útil porque são as reuniões singelas, né? Uhum, As células, elas, na verdade, elas nasceram para ser as reuniões singelas que no meio institucional acaba perdendo sentido por causa do grande grupo, né? E esse plano de empoderamento com relação ao número de membros, né? As igrejas têm um plano de crescimento e tudo mais. Mas aí eu participei das igrejas batistas, exerci ministério de louvor, a gente cantei bastante tempo nas igrejas, eu liderei o ministério de ensino, a famosa EBD, você deve, uhum, né? A famosíssima EBD, Escola Bíblica Dominical. Todo domingo de manhã estávamos lá compartilhando palavra. Dei curso de batismo bastante também. Né? Curso de batismo é ótimo, né? Fica parecendo aqueles cursos que algum bombeiro vai dar, né? Não vai se afogar, cuidado. E por quanto tempo você fez parte disso tudo e como é que foi? E cheguei a apresentar um programa na TV local aqui, da primeira Uhum, Igreja Batista de Redenção. Tinha um programa na TV sei. com o objetivo de comunicar os eventos da igreja e também a agenda, né? A agenda da igreja. Bom, provavelmente 10 anos ao todo. Uhum, 10, 12 anos ao todo entre as igrejas e os processos de maturidade. Me converti muito jovem. Aos aham, 17, 16 anos eu já estava convicto do Senhor, já estava participando com aquela empolgação toda da idade, né? Que a idade aham. realmente proporciona uma grande empolgação, mas de lá para cá um envolvimento muito grande. E quando que quando que a ficha deu uma caída, né? A partir do curso que eu fiz um curso de teologia pela FTSA, a Sul-Americana de Londrina, Ah, sim, aqui pertinho. e e eu fui até lá, Londrina, cidade maravilhosa, faculdade muito boa, incrível, Uhum, juntamente da FTSA, contatos com Caio Fábio, Ariovaldo uhum, Ramos, Ed Renekiewicz, Paulo Júnior, ali o pastor da Betânia do Rio, o Neil Barreto, uhum, que são, inegavelmente, pessoas que ou são ou já foram referências para nós, uhum, para mim, pelo menos, e foi sendo construído, né? Foi tudo sendo construído tijolo a tijolo, como a gente acredita que as coisas no reino de Deus são, uhum, né? São paulatinas, a construção mesmo, é dia após dia, é quadradinho por quadradinho, as coisas vão se encaixando, a gente vai amadurecendo e vai chegando a um ponto de maturidade suficiente para assumir-se como de Deus, uhum. assumir-se como gente que caminha, gente madura, gente que levanta e anda, como diria o nosso querido Caio Fábio, que dentre todas as referências, o Caio é uma referência importante, é uma pessoa que prezo muito respeito. Estive com ele, igual você também já esteve lá no Papo de Graça, Uhum. tive a oportunidade de abraçá-lo. Esse ano, novamente, eu estive com ele lá no Congresso em Brasília do Caminho da Graça. Sim. Não temos ligação oficial com o Caminho, não somos uma estação oficial ainda, Uhum.
mas mantemos contato com o pessoal do caminho, são pessoas maravilhosas que nos dão uma liberdade a nós, né, sim. no sentido de caminhar de maneira muito tranquila. Então, eu acredito que nos meus últimos 4 anos de ministério na Igreja Batista, de maneira muito ativa, no Uhum, louvor, na palavra, liderança de EBD, apresentação de programa, nos últimos 4 anos eu já tinha uma convicção profunda de que o Evangelho está para além de uhum, qualquer limitação física, psicológica, dogmática, doutrinária, e uhum, sabia assim que Deus estava agindo de maneira completamente livre, muito além do que nós podemos pensar, uhum. explicar, imaginar, elucidar, né? Sim, sim. E os Ó, últimos 4 anos, eu diria até que foram anos assim bem difíceis, porque quando a gente conhece e sabe que Deus age na singeleza e age na liberdade, tudo muda dentro de nós. uhum. Ó, só para te avisar, a Pamela Brito tá aí com a gente, o Pablo Limeira também, falou muito bom. Uriel também tá aí, ó, saudações a todos. Eixon Abraço. também, Eixon Cordeiro, Eixon, a saudações. Pamela, o Pablo e o Eixon são do nosso grupo aqui de Ah, que redenção. legal. Uriel Um também beijo deu um oi aí. especial, É, um beijo especial para a Pamela, que é a minha companheira, a que minha legal. princesa. É, só avisar o pessoal que está chegando aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Diego, fiquem à vontade, tá bom? E Diego, é o seguinte, o que que foi, o que que fez você mudar a dinâmica da sua vida? Ou seja, o que que foi o estopim, ou o que que foi o momento chave? Que momento você disse assim, olha, eu compreendi que o evangelho é para além da instituição, etc, etc. Eu estou comprometido aqui com algumas coisas, mas agora não dá mais para eu permanecer nesse caminho que eu estou. Eu quero ir para alguma coisa que não esteja dentro do âmbito institucional. O que que foi decisivo na hora de você tomar essa decisão e partir para esse caminho que você segue até hoje? Ô Rodrigo, sem dúvida nenhuma eu sei a resposta do que você está me perguntando. Uhum, Cara, com certeza foi no momento em que eu percebi que todas as minhas obras e insistências e desejos e esforços uhum, e corrida que eu estava imprimindo força, quando eu percebi que tudo isso seria insuficiente para acrescentar, para tentar transformar, tentar edificar, tentar, de certa forma, nos últimos anos, como eu te falei, eu já estava tentando contribuir de alguma maneira com uma linguagem diferente, com uma postura diferente, com o evangelho vivo de uma maneira diferente. uhum, Porém, o ponto X foi quando eu percebi que, apesar de boas intenções e muito esforço, a sistemática está montada, né? uhum, A sistemática está montada e percebi que não seria possível mais contribuir. Quando eu percebi que eu não poderia mais contribuir da maneira como o meu coração se sentisse completamente em paz, cheio de amor e misericórdia, eu percebi que não era mais o momento, não era mais o uhum, local. E aí sim, naturalmente as reuniões orgânicas surgiram, aham, sendo um caminho assim extremamente natural, sabe, Rodrigo? Nenhuma forçação de barra, muito pelo contrário, uhum, muita cautela, muita responsabilidade com as pessoas, com os irmãos que ficaram lá, com os irmãos que estão conosco, muito amor, muita misericórdia para todos nós, porque nós acreditamos que o Evangelho é isso. uhum. Não essa loucura que a gente tem vivido, ainda mais agora em tempo de eleição, né? É, eu digo isso porque é muito comum a gente encontrar alguns grupos que surgiram às vezes a princípio dessa leveza, dessa compreensão mais liberta sobre o que é o Evangelho, e muitas pessoas que às vezes enxergaram tantos erros, né, no contexto em que se encontravam, acabam Sim, levando para esses grupos que começaram com boas intenções
os mesmos vícios, Uhum. estruturalmente, essencialmente falando, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, Sim, não, não concordo com isso e com aquilo, etc e tal, mas aí vai para a realidade do grupo, ela cria uma espécie de reinado próprio, onde as coisas são sim. centralizadas a uma só pessoa do mesmo jeito, onde às vezes transforma a reunião informal na mesma coisa, no mesmo espírito do que aquilo que tinham em outro ambiente, etc, tal, do qual Só romperam. faz uma cópia. Exatamente. Só às vezes é a famosa frase de fazer uma dieta de determinadas coisas. Ah, não é mais o templo, é na casa. Ah, não é mais o dízimo, não é o dízimo com essa nomenclatura, mas o ensino força as pessoas meio que obrigatoriamente a contribuir, Constrange. constrange. Às vezes não é aquela teologia da prosperidade escrachada, mas às vezes tem um pouco ali de autoajuda, usando o evangelho no sentido mal da palavra autoajuda, né? No sentido Sim, negativo, sim. tentando transformar Jesus num pregador muito semelhante ao da teologia da prosperidade, mas com algumas coisas camufladas. Então, assim, é bem comum a gente ver grupos que surgem, às vezes naturalmente, de forma muito bacana, se transformarem num ambiente que não é saudável, não é gostoso, não é Mais do bom. mesmo. Exatamente, Sim, mais do mesmo, né? sim. E E, e infelizmente isso não é muito, não é pouco comum, né? A gente muito comum. e daí às vezes eu vejo assim, há pessoas que ao romperem com a sua comunidade, com a igreja que pertenceram, etc, etc, às vezes precisaria de um tempo mais para ela se assentar, para ela diluir os conteúdos, para ela tentar deixar que as feridas às vezes cicatrizem um pouco, os entendimentos se assentem no coração, e às vezes as pessoas são um pouco precipitadas e já saem de um contexto, são machucadas num determinado contexto, já querem abrir um grupo, etc, etc. E daí, tudo que fazem, às vezes eu já conheci grupos, por exemplo, que ficaram 2, 3 anos apenas falando o que não é o evangelho. Sabe, pessoas que Uhum. ficam o tempo todo se referindo à igreja anterior, se referindo ao pastor anterior, se referindo. E, Sim. e a reunião vira uma espécie de reunião da Clube. amargura. O clube da amargura. Exatamente. E colocando meio que os esgotos da alma para fora, num ambiente que às vezes não seria nem o caso. Às vezes era o caso dela sentar com alguém na intimidade, confessar, conversar, passar um tempo pensando nisso tudo, mas às vezes a Sim. precipitação, o medo às vezes de ficar quieto um pouco, calado, ficar sozinho um pouco, às vezes até desse ranço que ela traz, às vezes faz com que inicie uma coisa de forma precipitada e às vezes isso mais prejudica do que ajuda, porque às vezes ela tentando fazer isso, às vezes as pessoas, pela não paciência e por vários fatores, podem inclusive levá-la a uma nova decepção numa situação assim e ela ficar, mas o que eu fiz de errado? O que aconteceu, né? Que Sim. cuidados que você teve nesse processo? Como você tenta não reproduzir aquilo que de ruim você experimentou nessas reuniões que vocês fazem aí? Boa, Rodrigo. Muito bom. Cara, tudo isso que você falou são realidades palpáveis ao nosso coração. Ah, um exemplo foi que as reuniões não começaram imediatamente após o término de vínculo com a instituição anterior. Uhum, Houve um tempo uhum, de descanso, né? Houve um período para que as águas se acalmassem, né? Que a uhum, gente julga é extremamente fundamental. Houve um período para que as coisas encontrassem, que o coração encontrasse as peças soltas, os lugares para se encaixar, uhum, né? Tudo isso mantendo muitas vezes contato com os irmãos, já conversando, vendo como é que as coisas estão, como cada um está. uhum, E os cuidados inicialmente são, de fato, iniciar uma caminhada com o Senhor.
Uhum. E uma coisa é que o caminho, através de nós, esse caminho do Evangelho que nos está proposto, a gente faz, é determinantemente, Rodrigo, nós temos como objetivo que o indivíduo, junto com o coletivo, tenha uma maturidade de consciência. Uhum. Então, para chegar numa maturidade de consciência, a gente precisa passar por vários encaixes, a gente precisa passar por vários processos. Você sabe disso, a vida é assim. E compreender tudo o que ocorreu conosco até hoje na nossa história como uma escola cheia de ensinamentos preciosos é cura para a nossa alma e para o nosso coração. Uhum. Compreender que as ocorrências julgadas como horríveis, horripilantes, traumáticas, né, podem ganhar uma interpretação de aprendizado, de maturidade, de caminhada, de amor, de Uhum. desenvolver o amor. Eu acho que é por aí, e é isso que nós temos feito, Uhum. né? Compreendido que não existe uma dualidade de que nós estamos certos e os outros estão errados, não é isso. Uhum. Não é por aí. Nós não estamos aqui para fomentar o ódio, mas muito pelo contrário, para fomentar o amor e a misericórdia, para fomentar o evangelho como semente no coração. Uhum. Né? E isso é um processo construtivo. Um grande cuidado que nós temos tido com o grupo desde o seu início, sem dúvida nenhuma, é observar tudo que já aconteceu conosco, seja na instituição A, B, C ou D, como escola, Uhum. aprendizado, maturidade. E aprendizado e maturidade usados da maneira correta constroem em nós um edifício muito firme. Uhum. Constrói em nós uma convicção, um enraizamento do evangelho que ninguém vai tirar, cara. Que Uhum. ninguém vai nos roubar. Isso é precioso, né? Aqui, de maneira bem objetiva, como o nosso grupo faz, é evitar ao máximo qualquer retorno, Uhum. né? Qualquer debate improdutivo a respeito do que aconteceu no passado. Os ensinamentos estão postos e a proposta é que trilhe o seu caminho de maturidade e deixe Deus, através do seu espírito, manifestar no seu coração as raízes da maturidade que vão afogar qualquer raiz de amargura, qualquer lamento, mágoa, medo, sabe? Nós Uhum. temos puxado e convocado para a maturidade, convocado para uma vida cristã adulta, aquela que não existe Moisés para mediar a relação. Uhum. É eu, né, é você, sou eu e Deus, mediante ao meu grupo, ao coletivo, à sociedade, à família, ao trabalho, aos amigos, no hospital, no trânsito e produzindo frutos. Uhum. Rodrigo, eu também tenho notícia de grupos que remoeram até morrer, remoeram até falecer. E o caminho para fugir disso, sem dúvida nenhuma, é a maturidade, é saber lidar com a dor, aprender que a dor é escola e é uma das melhores faculdades que a gente pode fazer na vida. Verdade. E você tocou num assunto tão importante, porque assim, quando eu comecei a fazer reflexões pela internet, mais ou menos, eu tinha um canal no YouTube desde 2008, 2007, bem no comecinho do YouTube. Não, Sim. perdão. É, mais ou menos em 2011. 2008, Sim. 2008 eu me casei mais ou menos 3 anos depois. E a então compartilhando bastante conteúdo. Quando eu me afastei da denominação que eu fazia parte, muitas pessoas me procuravam com perguntas do tipo: você acha que ter um nome é correto, visto que Jesus não edificou nenhuma igreja, etc, etc. Ou seja, enquanto algumas pessoas fazem do nome da sua denominação religiosa
um ídolo. Por exemplo, eu fui meio que criado num ambiente onde não havia a igreja da minha denominação, é como se não houvessem salvos. Pra você ter uma ideia, eram Sim, alvos de bem evangelização. radical, né? Eram alvos de evangelização. Então, por exemplo, Pirapozinho não tem uma igreja, na época era evangélica Avivamento Bíblico, então a gente precisa alcançar essa cidade para o Senhor Jesus, entendeu? Então, assim, Sim, a denominação passa a ser meio que motivo de arrogância, daí tem os batistas, os presbiterianos, que tem aquele orgulho, né? Não a consciência do que significa historicamente seu grupo, mas também aquele sentimento de superioridade, assembleia e assim por diante, né? Não são sim. todos, mas boa parte é estimulado a isso, né? Tanto que chamam alguns de outras denominações de primos, etc. Então você tem de um lado pessoas que têm isso em autoestima, o nome. Daí, pessoas que se afastam das denominações correm às vezes o perigo de se tornarem antinomes, ou seja, achando que o problema todo está no nome e não na relação que se tem com esse nome, né? Então as pessoas elas têm uma tendência de ir de um extremo para o outro. Daí a pessoa fala, não, porque Sim. templo, Jesus derrubou o templo, etc e tal, falou que não seria mais o templo. Daí cria-se aquele ranço de que não pode ter um galpão para reunião, porque o problema todo está no galpão, está no espaço, né? Então, essa é uma tendência, às vezes, das pessoas irem para o outro extremo e não raciocinarem e perceberem que o problema está no culto ao nome, no culto ao templo, na Uhum. idolatria que se faz ao pastor. Não é que não exista pastorado, o problema é o pastorado ser centralizador, ser dono da razão, dono do poder, ser inquestionável. Eu vi muitas pessoas nesse processo ao longo desses anos irem para esse outro extremo. Ah, então quer dizer que a vivência com Jesus não precisa ter comprometimento, não precisa ter compromisso com o outro, porque às vezes foram tão de alguma forma assediados e estimulados o tempo todo a estarem no domingo à noite, na quinta, na terça, sob a pena de, se não estiver, ser desaprovado por Deus, etc e tal, que às vezes a pessoa, então eu não preciso mais me relacionar com ninguém, né? Eu não preciso Sim. mais me aliançar comprometidamente com o outro em amor, como se o evangelho fosse essa coisa assim, absolutamente sem compromisso, sem vínculos, né? É o problema Uhum. de quando você tem vínculos muito doentios. Muita gente me procura assim: ah, o meu marido me traiu, ou minha namorada me traiu, e daí a pessoa fica naquela coisa assim, com medo de se relacionar novamente com outras pessoas, com medo de serem traídas outra vez. Então, em relação a grupos do evangelho, eu já vi muito disso acontecer. A pessoa sai de um extremo, vai para o outro, e acontece isso que você falou. Então, agora nós que nos reunimos aqui de forma esporádica somos os certos. E quem está na denominação está no inferno. Muitos pensam assim, daí começam a tratar os outros com o mesmo desprezo que eles Sim. condenam, que esses outros tratavam os demais. Então, na verdade, a coisa só muda de lugar, mas o espírito é o mesmo. Então você diz, ah, seus fariseus, hipócritas, porque você condena as outras pessoas para ali para lá, mas essa pessoa do lado de cá também o está condenando, entende? E acaba Sim. incorrendo nas mesmas questões, os mesmos erros. Então, na minha cabeça, nunca entrou essas afirmações e eu sempre ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque se eu não sou aquele que acredita que o nome deva ser idolatrado, ao mesmo tempo eu não sou desses que acham que o problema está no nome, entendeu? E se eu não sou Sim. desses que acham que o templo, que a casa de Deus é um barraco, é um lugar de tijolos, ao mesmo tempo, eu não sou daqueles que acha que só vai ser limpo, puro, reto aos olhos de Deus se não tiver paredes. Então, eu sempre ficava assim, né, nesse meio e achando tudo assim uma bobagem, porque o evangelho é muito mais simples do que isso, é muito mais elementar.
E quando a gente incorre nesses extremos e não raciocina, não pensa, não analisa, você, como eu costumo falar, nós somos experts em sair de uma gaiola e entrar em outra e não perceber. Às vezes Verdade. você sai do extremismo da denominação, da instituição, etc e tal, e às vezes você entra em outra gaiola que você fala, ao invés de falarmos sobre o que não é o evangelho, por que a gente não faz assim? Vamos pensar o evangelho. Então o que é? Você fala o dia inteiro, o evangelho não é o que estão fazendo nessas igrejas, o evangelho não é a obrigatoriedade da doação, mas então o que é o evangelho? Vamos falar então da proposição, vamos falar daquilo que de fato é o evangelho, em que tipo de vida está o evangelho. Eu já aprendi que eu não sou obrigado a dar 10% para determinada instituição religiosa, mas onde que está a generosidade? Qual é o lugar da generosidade no meu coração, no meu dia a dia? Com quem eu tenho que ser generoso? Entende? Eu já aprendi que eu não sou obrigado a ir todo domingo à noite, porque senão Deus vai me desaprovar. Mas quais são os vínculos humanos que é importante se estabelecer? Quais são as Com quem você presenças? tem responsabilidade? Exatamente, porque senão fica uma coisa apenas do que não é o evangelho. E a maioria das pessoas que eu vi pregando sobre o que não é o evangelho o tempo todo, quando ia falar da vida que elas viviam, elas mesmas iam falar daquilo que estavam experimentando Sim. de percepção, era algo muito vazio, muito inócuo, muito sem nenhum tipo do brilho do evangelho. Porque, teoricamente, você fala assim, alguém que disse, puxa, me libertei, alguém que diz, olha, agora eu conheço o evangelho, teoricamente você vai ver brilho nos olhos dessa pessoa, você vai ver ela querendo ser generosa para com todos ao seu redor, viver o evangelho de forma livre, mas Verdade. eu não via isso, sabe? Até Uhum. nos próprios relatos dessas pessoas, me sinto vazio, me sinto sem sentido. Falei, Uhum. então que evangelho é esse que se descobriu? Que evangelho é esse? Que você disse Sim. que agora você é liberto. Não, talvez você tenha. Trouxe vazio. Talvez você tenha chegado à conclusão que aquilo era uma armação, que aquilo, boa parte daquilo não tem nada a ver com o coração de Deus. Mas e aí? Acaba por aí? Então a vida encerra por aí? E as proposições do Evangelho? Onde que ficam? Como é que fica a caminhada? O tomar a cruz, o negar-se a si mesmo, o amar o É no próximo. chão. Você entende? É verdade. Uma questão que me incomoda muito como cristão e, ao mesmo tempo, como um líder do grupo, é justamente isso que você está falando, Rodrigo. O Evangelho é uma convocação para uma vida. Uhum, Vida. E vida é segunda a segunda. Nós estamos falando de rotina. uhum, Estamos falando de dia a dia, de pés no chão, de caminhar, de uhum, encontrar com o outro, encontrar com o doente, encontrar com o miserável, encontrar com o mendigo, é encontrar com um milionário, é encontrar com qualquer pessoa. O evangelho é andar, é estar em contato, uhum, né? O evangelho não é uma filosofia a qual nós vamos ficar aqui elucidando, conceituando, filosofando, e isso não vai nunca transformar-se em prática. O Evangelho não é uma utopia, né? uhum, Muito pelo contrário. O Evangelho é, na minha visão, uma árvore frutífera, uhum, muito frutífera, que deve ser frutífera e deve existir de maneira extremamente frutífera na nossa vida prática e diária. uhum, Isso é algo que as nossas palavras que a gente compartilha aqui, elas batem muito nessa tecla. uhum, A gente compartilha e no final é aquela questão, o que faremos com isso? uhum. Né? É E verdade. para onde vai? E o que isso significa? Né? E amanhã é segunda-feira, e agora? Como é que eu dou vida para isso que a gente conversou agora? Eu Uhum, acho que esse é o X da questão. E uhum, é isso que tem que nos fazer de diferença mesmo. O Evangelho é pés no chão e mão no arado, né? O nosso arado não é o mesmo arado de Israel, do povo de Israel, daquele aham, período agrícola, né? O nosso arado aqui
é a vida, é a sociedade que precisa tanto dos luzeiros, precisa tanto de alguém diferente, Uhum. precisa tanto, e Rodrigo, eu tenho uma convicção profunda de que se Deus tem tanta misericórdia de nós e nos possibilitou acessar a luz através do amor misericordioso dele, é porque ele quer que a gente conte e mostre para outras pessoas das mais diversas formas. Uhum. Não é um processo, aquele processo de evangelismo Uhum. tradicional tão extremamente proselitista. É uma situação e uma colocação de vida orgânica, né? Uhum. Natural. E você sabe do que eu estou falando. E é essa coisa que você fala, por exemplo, sobre a utopia. Esse é o discurso que a maioria das pessoas gostam de usar justamente para se esquivar da realidade do evangelho, né? Porque Exato. reduzem os apóstolos, os discípulos de Jesus contidos nas Escrituras, a personagens como se fossem de historinhas infantis que a gente inventa apenas para trazer uma, um- trazer uma, como é que se diz? Ilustração, É uma né? ilustração, ou então aquela coisa da moral da história, né? Ah, isso aqui é só uma Sim, historinha para você tirar a moral da história. E quando a gente crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quando a gente acredita que os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, são apenas os primeiros a caminharem nessa luz, e que, portanto, eles são nossos irmãos de caminhada, tudo que viveram, experimentaram, tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa realidade. Eram homens, como a própria Escritura fala, homens como nós, com as mesmas tentações. Então, quando você sim, passa a enxergar Paulo como seu irmão, Pedro como seu amigo, você passa a entender Jesus como sendo de fato real e o que ele gente, ensinou né? é gente como a gente. Gente, isso. Essa utopia que as pessoas usam para se esconder do evangelho, ela cai por terra no seguinte sentido: se o que Jesus ensinou é impossível de se viver, então Jesus é um charlatão. Jesus é Sim, um charlatão. Nós estamos todos brincando de clubinho do evangelho. Porque se é uma sim, utopia inatingível, se perdoar o outro 70 vezes 7 é impossível, não haveria por que ensinar perdoem. Se ser humilde de coração, se é possível aprender de Jesus a ser manso e humilde de coração, se não é possível ser assim, portanto Jesus é um charlatão, porque ele ensinou a ser assim. Né? Se a sim. gente começar a cair naquela coisa assim, não, esse negócio de amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, isso aí é figurativo, é tudo subjetivo, pois então o evangelho é uma piada, é uma brincadeira de mau gosto, porque nós estamos em torno do quê? Nós estamos em Todos torno. enganados, É, né? exatamente. Então, assim, Exato. essa compreensão, eu já briguei muito com um amigo meu que a gente discute várias questões relacionadas ao evangelho e tal, na intimidade, e de vez em quando ele vinha com esse papo, não, isso aí é utopia, parari parará, fala assim, olha, utopia, eu posso entender que é uma utopia no sentido de um alvo que está para além de mim, no sentido de que é uma visão para além da minha normalidade, da minha naturalidade. Porque o normal é eu me vingar, o normal é eu Sim, fazer o mal em troca, o normal é eu pensar no meu próprio ego. Mas não pode ser uma utopia no sentido de ser inatingível. Porque Jesus até disse: vocês farão as obras que eu fiz e farão ainda obras maiores. Então, o problema não está em uma meta inatingível, que não é o fato. O problema está na nossa uhum. falta de compreensão, de fé, de libertação, para viver isso de forma desentupida, né? Para vencer o nosso. É, Essa é que é a questão, né? eu diria, Rodrigo, que essa ideia de que o evangelho é tão utópico é, na verdade, um claro sinal
de falta de maturidade para vivê-lo. Uhum. Porque o Evangelho, para ser vivido, ele precisa de. Você precisa encarar a realidade da vida. Uhum. E você vai se deparar com situações extremamente ácidas, extremamente irritantes, situações extremamente delicadas. Uhum. E para que o Evangelho floresça mediante a isso, é necessário sim que essa semente ela seja firme, muito forte, né? Sim, Como é sim. que a semente é firme e forte? Quando a convicção ela é verdadeira, ela é milagrosa e ela é madura. Verdade. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o milagre amadurece. O milagre ele cria, ele te dá experiência, ele traz para você o milagre que eu me refiro, o milagre da salvação, a iluminação de Deus, né? Uhum. Eu acredito que esse milagre maduro, ele é uma bomba destrutiva contra as potestades que a gente vê todo dia no meio da rua, Uhum. contra o Satanás que está manifesto na sociedade, né? Aham. Onde a gente vê a fome, a miséria, a pobreza, a desigualdade, o tratar o outro com desesperança, desconsideração. Verdade. Então, é muito interessante isso, cara. A gente precisa entender que dizer que é utópico é uma desculpa muito imatura, né? É a Verdade. mesma coisa de uma criança dizer para a mãe: "Ah, mãe, eu não consigo fazer esse A dessa forma. Verdade. Eu não dou conta de fazer." Ela consegue fazer sim, mas ela precisa caminhar mais, amadurecer mais, ela precisa passar por processos que ela vai conseguir, Verdade. né? Ele deve ser uma realidade possível. O Evangelho é uma realidade possível. Porém, a gente precisa encarar ele com pés no chão. A Verdade. vida é dura e é para a gente adulta viver. Verdade. Não tenho Verdade. dúvida. É isso, meu amigo. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. Tem um probleminha aqui no meu celular. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Eu espero que a gente não tenha caído para o pessoal. Eu acho que não. Será? Não, acho que não. Ei, Não sei. Não tenho certeza. A minha internet, como a minha internet tem que dar conta de fazer a conversa os pelo dois processos, Skype, né? e ainda transmitir. Então Sim. eu não tenho certeza absoluta se tá tudo bem. Eu não consigo ter o acesso aqui aos comentários, enfim. Mas tudo bem, não tem problema. Bom, de qualquer forma, Diego, foi um prazer assim falar com você. Que penso, É, Vamos ver se fazer a meu. gente marca outros encontros aí, outras conversas, outros bate-papos. Agora que a gente já se conheceu um pouquinho mais, Sim. conversar de determinados temas. Se você tiver disponível, meu amigo, Olha, olha, acho que seria Rodrigão, legal. conte comigo. É, Conte comigo, conte comigo. Quem me conhece aqui, principalmente a Pamela, que é a minha aham, companheira, que está comigo, ela sabe que eu gosto de bater um papo e não é uhum. brinquedo, não. Então, ótimo. E daí a gente pode fazer o seguinte: a gente vê os horários que você está disponível, que eu estou também. A gente combina, Sim. a gente pode falar sobre algum texto, repartir alguma experiência. Eu acho que seria legal para nós mesmos, né? Para a gente continuar semeando essa relação, essa comunhão. E é legal também porque é algo compartilhado, ou seja, tem pessoas aí sendo edificadas também, e de alguma maneira a gente pode incluir eles na nossa conversa. Acho que seria bem legal. Eu também acho que a gente pode fazer sim, até tentar fazer de maneira fixa, fazer bastante bate-papos e conversas. Eu Uhum, creio que edifica muita gente e uhum. para mim é extremamente edificante Que trocar legal. ideia com você Amém. e a gente tá junto, mano. Estamos juntos. Beleza. Então, só avisando aí o pessoal que eu não consigo ver se está assistindo de verdade, que esse bate-papo vai estar disponível no YouTube e lá no Caminhante Aprendiz. Mais tarde eu mando o link aí para a lista de transmissão. Diego, você compartilha os seus conteúdos pelo seu Facebook? Como é que é? Geralmente? Isso.
É, Eu compartilho no Facebook e no Instagram. no seu Facebook. Basicamente eu tenho concentrado nos dois. E em ambos os casos é Diego Camilo, né? Isso, isso. Diego O Camilo. Facebook é Diego Camilo, Uhum. né? Só digitar aí na pesquisa que você acha. O Instagram é @o Diego Camilo. Tá. E uma outra coisa, quer passar. Bom, aqueles que estiverem interessados em participar aí das reuniões com você, acontecem em que dia mesmo da semana? Acontece aos domingos, Aos às domingos. 9h30 da manhã. É Uhum. café com graça, então venha, convido a todos que estejam assistindo aqui de Redenção e queiram participar. Que E legal. traga alguma coisa para a gente montar uma mesa bem bonita, tomar um café junto. Pode ser algo para beber ou algo para comer, o que for possível dentro das suas possibilidades. Uhum. Se não puder trazer nada, não se constranja. Legal. Venha assim mesmo, que nós vamos compartilhar com você. Às 9h30 acontece aqui, no Gênios Centro de Estudo, Avenida Santa Teresa, em frente à Prefeitura Municipal de Redenção. Não tem erro. Andar 1, a gente está em cima da Clínica Oftalmológica Dr. Marcelos Batista. E vai ser um prazer receber você. Meu irmão, venha. Estamos aqui juntos para caminharmos. Beleza, querido. Deus te abençoe. Prazer em conhecê-lo um pouco melhor hoje, viu? Um abração, mano. Um prazer é meu e tamo junto. Vou ficar na sua cola agora. Você tá Beleza. enrolado. Beleza. Combinado então. Até mais, querido. Um abraço. Tchau, tchau.